Desde segunda-feira, irmãos, eu tenho orado ao Senhor sobre esse momento, sobre o que compartilhar com a igreja no momento da mensagem, da pregação da mensagem. Porque esse é o trabalho de todo pastor, de todo mestre da palavra de Deus. Garantir que a igreja do Senhor, garantir que a igreja do Senhor ouça aquilo, o que Deus quer dizer. Meu trabalho aqui não é dizer a você aquilo que eu acho que você deve ouvir. É tentar ensinar a você aquilo que eu acho que você deve aprender. Eu não estou aqui para achar nada. O que eu acho não importa. O que importa é o que Deus quer. Amém? O que importa é o que Deus quer. E desde segunda-feira eu tenho orado a Deus sobre o que comunicar. E essa é a oração que eu faço sempre, toda semana. Senhor, o que o Senhor quer comunicar à igreja central? O que o Senhor quer ensinar à igreja central? E desde segunda-feira eu venho ouvindo o Senhor a respeito de perdão. Perdão. Eu não faço a menor ideia do que você tem vivido, passado, experienciado no Senhor nesse momento. Mas de um modo geral, como igreja, se você está aqui agora, essa mensagem para você também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre perdão, amém? Obrigado, Diego. Eu pedi ao Rafa que desmobilizasse a EBD dos jovens adolescentes, porque eu queria todos aqui para ouvir o que o Senhor quer dizer, amém? Eu creio, irmãos, que essa manhã pode ser uma manhã de cura e restauração para você. Você crê nisso? Para nós, né? Eu creio que essa manhã pode ser uma manhã de cura e restauração para todos nós. Isso depende da maneira como nós vamos interagir com a mensagem. Sobretudo da maneira como nós vamos absorvê-la em nossos corações pela fé. Por isso eu quero encorajar você, como eu sempre faço todo domingo, a receber a palavra do Senhor com expectativa e fé, porque Deus sempre responde expectativa e fé. Onde há displicência, onde há pouca atenção, onde há pouco zelo, onde há pouca, enfim, o Senhor não pode fazer muito, não porque Ele seja incapaz. O Senhor é capaz de fazer o que Ele quiser, Ele é onipotente. Mas Ele decidiu agir na terra em interação com os seus filhos. E no que tange a receber a palavra de Deus e a ser abençoado por ela, a experienciar o poder que ela carrega, Deus espera interagir com a nossa fé. Então, receba a palavra de Deus nessa manhã com expectativa e fé e seja abençoado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Para falar sobre perdão, eu dei um tema a essa mensagem, e o tema dessa mensagem é: o perdão que eu recebi é o perdão que eu devo dar. Amém? Você pode repetir comigo? Diga: o perdão que eu recebi é o perdão que eu devo dar. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos devagarinho a partir da definição do conceito de perdão. De um modo geral, todos nós sabemos o que significa perdão. Mas eu quero que você entenda o conceito exatamente como ele é, para que se torne ainda mais claro para nós o que significa perdão e o que significa perdoar. Então veja, a palavra perdão, ela vem de um termo latim, que vem do termo latim perdonare, que significa dar completamente. Perdonare, de onde se traduz a palavra perdão, significa dar completamente, ou desistir de uma dívida. Perdoar é dar completamente ou desistir de uma dívida. O prefixo per significa completamente, e o verbo donare significa dar ou conceder. Então o conceito do termo perdão implica a liberação de alguém de uma obrigação, seja ela uma dívida ou uma ofensa, permitindo assim a restauração de relacionamentos quebrados. Perdoar é liberar alguém de uma obrigação. É dar completamente a alguém que talvez não mereça a absolvição completa
da sua culpa e permitir com esse ato a restauração de relacionamentos quebrados. No Antigo Testamento, o conceito de perdão era frequentemente ligado a alguns termos hebraicos. O primeiro deles é selishá. Eu não vou aqui pronunciar o termo como ele exatamente é, porque eu não falo hebraico, ok? Isso aqui é fruto de pesquisa. Selishá, que significa perdão ou absolvição. E esse termo era usado para descrever o ato de Deus perdoar pecados. Há também o termo nasa, que significa carregar ou remover. Em termos de perdão, nasa sugere a remoção ou a suspensão da culpa de alguém e da punição pelo seu pecado. Veja, perdoar é suspender a culpa. E não só a culpa, mas suspender também a punição merecida pela culpa. Há também o termo capar, que significa cobrir ou expiar, e está relacionado à expiação de pecados, em que o pecado é coberto e o ofensor é reconciliado com Deus. Preste atenção, perdão também é reconciliação. Perdoar é promover conciliação. Está comigo aqui? No Novo Testamento, escrito em grego, o conceito de perdão é expresso principalmente pelos seguintes termos. Ápesis, que significa liberação ou remissão, usado no contexto de perdoar dívidas ou pecados, e transmite a ideia do cancelamento de uma obrigação ou de uma dívida. Esse termo ápesis, ele aparece, por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 18, e Mateus, versículo 26, versículo 28. No Novo Testamento, nós encontramos, para o conceito de perdão, a expressão charizomai, que está relacionada ao ato de conceder graça, e eu quero que você preste atenção no significado desse termo. Conceder graça ou perdoar. E essa expressão, charizomai, transmite o sentido de uma generosidade graciosa ao perdoar alguém. Generosidade graciosa. De um modo geral, a generosidade é fazer ou dar mais do que se espera, não é? Quando se diz de alguém, fulano foi generoso, é porque se esperava A e o fulano deu A mais B mais C, foi generoso. Ele deu mais do que se esperava, ele fez mais do que se esperava. Perdoar é ser generoso ao perdoar alguém. É dar a alguém que tem uma dívida, a dar a alguém que cometeu uma ofensa, mais do que ele espera. Fazer por ele mais do que ele espera. Isso significa perdoar à luz do sentido dos textos bíblicos originais. Então, olha só. Tanto para os hebreus lá no Antigo Testamento, quanto para os judeus da época de Jesus, o perdão estava essencialmente ligado à vida religiosa e ao culto. Não havia culto completo, não havia religiosidade íntegra sem perdão. Então, de acordo com as instruções da lei de Moisés, o perdão de pecados exigia, primeiro, o reconhecimento do pecado. Segundo, o arrependimento pelo pecado cometido. Terceiro, a confissão de pecados, ou a confissão dos pecados cometidos, a confissão verbal dos pecados cometidos. E quarto, a reparação dos danos cometidos pelo pecado. Para os judeus, a condição para o perdão de Deus era o arrependimento. E esse processo que levava um pecador à sua restauração plena se chamava techuvá. Techuvá, que significa um retorno a Deus. Um reconhecimento do pecado e uma mudança genuína de comportamento. Então, quando o tema era perdão, os judeus precisavam estar disponíveis para a techuvá, disponíveis para esse processo de retorno a Deus.
que envolvia o reconhecimento do pecado, o arrependimento do pecado, a confissão do pecado e a reparação dos danos provocados pelo pecado. O conceito desse termo techuvá se refere à ideia de que mesmo depois de cometer erros ou pecados, uma pessoa pode se reconciliar com Deus e com o seu próximo mediante arrependimento sincero. É nisso que nós cremos, sim ou não? Então a prática da techuvá está profundamente enraizada na crença de que Deus é misericordioso. Eu não sei se você sabe a diferença entre graça e misericórdia. De um termo geral, o sentido dos termos se parecem, mas essencialmente são diferentes. O termo graça significa favor imerecido. Certo? Então, o conceito de graça é alguém recebendo alguma coisa que não merece. Não merece porque não fez nada para receber aquilo. Não merece porque não pagou nada por aquilo. Não merece porque não há mérito algum para que ela receba aquilo. Não há mérito pessoal algum para que ela receba aquilo. Isso é graça. Misericórdia é diferente de graça. A misericórdia também se recebe, mas a misericórdia não é um favor que a gente recebe. A misericórdia é um castigo que a gente não recebe. Certo? Então, enquanto a graça é um favor que eu não mereço, a misericórdia é um castigo que eu mereço, mas que eu não recebo. Por quê? Porque eu fui perdoado. Então, o conceito da techuvá, que envolve o perdão, está profundamente enraizado na crença de que Deus é misericordioso e de que Deus está sempre disposto a perdoar, desde que haja arrependimento sincero. E não só isso, Deus está sempre disposto a perdoar, desde que haja arrependimento sincero, acompanhado de ações concretas que evidenciem aquele arrependimento. Então, eu tangenciei ainda há pouco, mas eu quero agora falar de modo mais claro e específico a respeito das etapas da techuvá, as etapas desse processo. Primeiro é o reconhecimento do pecado. O primeiro passo é reconhecer e admitir o erro ou o pecado. E nesse passo o indivíduo deve estar plenamente consciente da sua transgressão. Preste atenção. Sem tentar justificar ou minimizar o ato. Então, quando eu reconheço o pecado, eu reconheço o pecado consciente de que não há, quando eu reconheço um pecado, eu reconheço esse pecado consciente de que não há justificativa ou de que não cabe uma tentativa de minimizar, de diminuir a importância desse pecado cometido. Amém? Você já deve ter conversado com alguma pessoa que diante do confronto por um erro cometido, por um pecado cometido, ela imediatamente tenta se justificar, sim ou não? Não é? Talvez nós mesmos já tenhamos feito isso. Pior ainda, há pessoas que, quando são confrontadas por causa de um erro ou um pecado cometido, elas tentam se justificar atacando quem o está confrontando. Do tipo, cara, isso que você não fez, isso que você fez não é legal, não é errado. Ah, mas e você que também fez isso e aquilo outro? Você entende? Então não é esse o sentimento que carrega o perdão genuíno. O perdão genuíno, ele primeiro precisa ser concedido, deve ser concedido primeiro a alguém que reconhece o seu pecado. Não tenta justificar, não tenta minimizar, apenas reconhece o seu pecado. Em segundo lugar, o perdão genuíno ele deve ser dado a alguém que se arrepende sinceramente. E veja, o arrependimento não é uma emoção forte apenas. Embora o arrependimento toque as nossas emoções, o arrependimento não é uma emoção forte apenas. Mas veja, uma consciência sincera de que o ato foi errado aos olhos de Deus e precisa ser corrigido. Isso é arrependimento. O arrependimento não é só se sentir mal por alguma coisa que se fez, que se falou, e amanhã está tudo certo, a vida vai acontecendo. Não. Eu me sinto mal e eu preciso ser incomodado pela necessidade de corrigir esse mal que eu cometi.
esse pecado que eu cometi, esse erro que eu cometi. E o arrependimento genuíno, ele não sossega até que isso tenha sido feito. Em terceiro lugar, o perdão genuíno precisa ser dado a alguém que confessa o seu pecado. Então, o terceiro passo da techuvá é a confissão verbal do pecado diante de Deus. Eu reconheço o pecado, eu me arrependo do pecado, eu confesso o pecado. E essa confissão verbal é uma forma de formalizar e de reforçar o compromisso de uma mudança. Então, quando eu chego diante de alguém a quem eu ofendi e digo, cara, me perdoa. Eu falei isso, eu fiz isso, eu agi mal, não há justificativa para o que eu fiz. Eu reconheço meu pecado, eu só quero te pedir perdão e quero que, se houver algo que eu possa fazer para reparar o dano que eu cometi, que você me diga. Eu vou fazer todo o possível para reparar o dano que eu cometi a você. Ponto. O perdão genuíno, ele deve ser dado a alguém que confessa verbalmente o seu pecado. Irmão, não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Aliás, quase nunca é fácil. Embora hajam pessoas que tenham mais facilidade, sejam mais desprendidas das suas próprias emoções, do seu próprio ego, e peçam perdão com alguma lisura. Mas, em geral, não é fácil, porque ninguém gosta de admitir erro. Ninguém gosta, ninguém acha legal admitir pecado, sim ou não? É constrangedor, é doloroso muitas vezes, é vergonhoso muitas vezes. Mas é necessário, porque sem confissão de pecados, não há arrependimento genuíno, e sem arrependimento genuíno, não há perdão genuíno. Amém? Em quarto lugar, o perdão genuíno deve ser dado a alguém que se mostra disposto a abandonar o pecado. Então, esse processo chamado techuvá, que é esse retorno a Deus e a reconciliação com Deus e com o próximo, exige uma mudança concreta de comportamento. A pessoa deve abandonar definitivamente o pecado que cometeu, com o compromisso de não só interromper o fluxo do erro na sua vida, mas também evitar quaisquer situações que possam o levar a esse mesmo pecado novamente. Arrependimento é diferente de remorso. Eu sinto algum remorso, me sinto mal por isso ou aquilo, e vida que segue, e daqui a pouco eu estou cometendo o mesmo pecado de novo. Daqui a pouco eu estou cometendo o mesmo erro de novo. Daqui a pouco eu estou tentando justificar, eu me escondo, e aí tem um remorsozinho aqui. Não, isso não é arrependimento. O arrependimento é o compromisso de abandonar o pecado, custe o que custar. Custe o que custar. Por isso Jesus disse, se a tua mão direita te faz pecar, corta a tua mão e joga ela fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus com a mão só do que para o inferno com as duas. Se o teu pé esquerdo te faz tropeçar, corta o teu pé e joga fora. Por quê? Porque é melhor entrar no reino de Deus com um pé só do que ir para o inferno com os dois. Jesus obviamente não está ensinando a automutilação ali, mas Jesus está ensinando essa atitude radical. Diga comigo, radical. Essa atitude radical, irmão, com o pecado não há flerte. Com o pecado não há negócio. Não há concessão para qualquer tipo de pecado. Contra o pecado, todos nós devemos ser radicais. Pelo simples fato de que, nem tão simples assim, melhor dizendo, pelo fato de que todos nós estávamos condenados à morte eterna, condenados ao inferno por causa do pecado e dos pecados que nós cometíamos antes de Cristo. Então ele nos redimiu, ele perdoou os nossos pecados, nos recebeu em seu reino, nos tornou seus filhos e nos transformou de dentro para fora, tem nos transformado de dentro para fora. Esse fato seria suficiente para decidirmos radicalmente abandonar todo tipo de pecado. Porque Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer. Jesus nos deu o que ninguém poderia nos dar. Jesus merece essa recompensa, sim ou não? Ele merece. Mas não só isso. Por quê? Porque
o pecado, na maioria das vezes, ele não é cometido somente contra Deus. Na maioria das vezes, ele é cometido contra outros também. Isso envolve a saúde dos nossos relacionamentos interpessoais, isso envolve a saúde da nossa família de fé, isso envolve a saúde dos ambientes que nós produzimos e em que nós estamos. Então é necessário haver esse compromisso radical de abandonar o pecado. Em quinto lugar, o perdão genuíno deve ser dado a alguém que decidiu não pecar novamente. Então o processo da techuvá só é completo quando a pessoa decide sinceramente que não cometerá o mesmo pecado no futuro. Significa uma resolução firme de agir de maneira diferente se a mesma circunstância surgir novamente. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo ia me lembrando das vezes em que parecia que eu tinha me arrependido, mas na verdade não tinha me arrependido de verdade. Por quê? Porque o genuíno arrependimento envolve essa decisão, essa atitude radical. Eu falei assim, caramba, é verdade, Espírito Santo. Muitas vezes nós dizemos da boca para fora que nos arrependemos, mas quando uma circunstância igual acontece, nós fazemos a mesma coisa. Nós agimos do mesmo jeito. Nós pecamos de novo. E em sexto lugar, o perdão genuíno é dado a alguém que deve estar comprometido com a reparação do dano causado pelo pecado. A techuvá também inclui a reparação do erro ou correção do dano causado. No caso de ofensas contra outra pessoa, isso envolve pedir perdão diretamente e compensar o dano causado à pessoa ofendida. Se o pecado foi contra Deus somente, isso deve acontecer através de oração e arrependimento. Amém? Foi o que eu disse aqui. Se foi contra alguém, você tem que chamar essa pessoa e dizer assim, cara, eu pequei, eu errei, me perdoa. Me perdoa. Não há justificativa, não há aqui nenhuma tentativa de explicar o que aconteceu. Eu só quero que você saiba que eu estou profundamente arrependido e que eu me comprometo a reparar o dano que eu causei a você. Há algum dano que eu causei que possa ser reparado, eu quero fazer isso. Agora veja, Jesus também abordou o perdão. Não apenas como algo entre o homem e Deus, mas também como uma necessidade essencial às nossas relações interpessoais. Porque, irmãos, sem uma clara compreensão do que o perdão significa e sem a disposição firme de perdoar, nenhum relacionamento pessoal dura por muito tempo, sim ou não? Não é verdade? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo lidando com situações que envolvem algum tipo de confronto, que envolvem algum tipo de ofensa, que envolve algum tipo de desagravo, que envolve algum tipo de comportamento que nos é estranho, que envolve alguma palavra dita que não cai bem nos nossos ouvidos. Nós estamos o tempo todo lidando com isso. Sim ou não? Então, sem uma clara compreensão do que o perdão significa à luz da palavra de Deus e sem esse comprometimento de perdoar sempre, nenhum relacionamento interpessoal se mantém de pé, irmãos. Porque nenhum de nós consegue fingir ser quem não é por muito tempo. Veja, quando Jesus critica os fariseus durante o seu ministério terreno, durante o seu ministério messiânico na terra, ele critica os fariseus basicamente pela sua hipocrisia. Por quê? Porque os fariseus pareciam ser para o povo quem na verdade eles não eram. Diante do povo eles eram de um jeito, eles se comportavam de um jeito, eles falavam de um jeito, mas por trás dos panos eram pecadores, eram hipócritas. Então o problema de Jesus nunca foi com um pecador sincero, o problema de Jesus sempre foi com um pecador fingido. Amém? Sempre foi com um pecador que finge que está tudo bem. Sempre foi com um pecador que finge que não tem nada acontecendo. Sempre foi com um pecador que finge que a vida é assim mesmo. Está tudo certo. E a gente vai levando daqui, vai levando dali. O problema de Jesus é com esse tipo de gente. Mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer, olha, esses caras aí que se dizem cristãos, mas que estão agindo como se não fossem. E que estão achando que está tudo bem. E que estão achando que não há problema algum nisso. Olha, com essas pessoas vocês nem sentem para comer juntos. Às vezes a gente acha duro, às vezes a gente acha, sei lá, de certa forma assim,
exagerada de alguma maneira. As palavras, algumas palavras que, como nós as lemos na Bíblia. Mas é exatamente isso, irmão. É exatamente isso. Então, a verdade é que nos nossos relacionamentos pessoais, mais do que em qualquer outro contexto, nós precisamos de uma clara compreensão do que o perdão significa e da disposição firme de perdoar. Porque todos estamos sendo santificados e nesse processo nós vamos cometer pecados. Amém? A santificação, ela é inicial no sentido de que nós somos separados do pecado, separados do mundo para Deus. Ela é progressiva no sentido de que nós vamos sendo santificados até a volta de Cristo. E ela é final, quando Cristo voltar e nós formos glorificados, recebermos um corpo glorificado. Então, durante o tempo que leva o nosso novo nascimento até a volta de Cristo, todos nós estamos no processo da santificação progressiva, sendo aperfeiçoados por Deus. E isso significa que eventualmente nós vamos pecar mesmo. Então nós precisamos ter uma clara compreensão do que o verdadeiro perdão significa, do que implica perdoar e ser perdoado, do que implica o verdadeiro arrependimento, para que não só a nossa relação pessoal com Deus se mantenha firme e de pé, porque, irmão, não há oração que Deus goste mais de ouvir do que uma oração sincera. Às vezes uma oração sincera, ela não é bem feita, ela usa palavras erradas, ela é transmitida em meio a muito choro. É essa oração que Deus gosta. Que é aquela oração muito bonita, muito rebuscada, muito cheia de palavras difíceis, mas que não transmite uma verdade inteira. Então nós precisamos estar conscientes, nós não somos perfeitos. Os nossos irmãos não são perfeitos. Nós vamos pecar, os nossos irmãos vão pecar. Então nós precisamos ter uma clara compreensão do perdão, do que o perdão significa e a disposição de perdoar. Se nós desejamos que os nossos relacionamentos interpessoais sejam saudáveis, frutíferos e glorifiquem a Deus, nós devemos não somente compreender o que o perdão significa, mas decidir resolutamente perdoar uns aos outros. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir a Bíblia e a gente precisa descobrir o que Jesus ensina sobre o perdão. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós só teremos compreendido completamente o que o perdão significa se nós submetermos o nosso coração à ação poderosa do Espírito Santo. E quando nós submetemos o nosso coração à ação poderosa do Espírito Santo, os nossos corações eles podem ser transformados e os nossos relacionamentos podem ser restaurados para a glória de Deus. Está comigo aqui, irmão? Então me deixe te dar algumas características do verdadeiro perdão, do perdão que nós recebemos de Jesus, e que, portanto, é também o perdão que nós devemos dar uns aos outros nos nossos relacionamentos interpessoais. Primeiro, o perdão de Jesus é ilimitado. O perdão de Jesus é ilimitado. Por favor, põe na tela para mim aí, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Presta atenção. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, Jesus respondeu: não até 7, mas... Olha só. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? 22. Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até... Quantas vezes? 70 vezes 7. Isso não é sobre um número, mas é sobre a natureza do perdão de Jesus. O perdão de Jesus é ilimitado. Daniel, mas aí já é demais, né? Ué. Aí não é comigo, aí é contigo. Se tu acha que é demais o que está escrito, talvez você deva rever sua fé. Eu disse para você que não importa o que eu acho, importa o que está escrito. Amém? Está escrito ali que é ilimitado, é 70 vezes 7. Quantas vezes essa pessoa pecar contra você, tantas vezes você deve perdoar.
perdão de Jesus, ele também está ligado à misericórdia. Na parábola do credor incompassivo, ainda em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35, vamos ler juntos? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. E ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que Jesus ensina, irmãos, é que assim como Deus é misericordioso em perdoar as nossas dívidas, nós também devemos perdoar nossos devedores com misericórdia. Lembra do que é misericórdia? É o castigo, é a punição por um erro, por um pecado, que nós não imputamos a quem o comete, porque nós o perdoamos. Jesus foi misericordioso comigo, com você, sim ou não? Logo, nós devemos ser misericordiosos uns com os outros, ponto. Ponto. Terceiro, perdão é requisito para ser perdoado por Deus. Jesus ensinou que a nossa disposição em perdoar os outros está diretamente ligada ao perdão que nós recebemos dele. Não precisa pôr na tela, mas Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Você percebe a associação? Fato é que não há perdão para quem não perdoa, irmão. E a gente não pode ignorar isso. A gente não pode fazer de conta que isso não está na Bíblia. A gente não pode fazer de conta que isso é menos importante do que de fato é. Não há perdão para quem não perdoa. Porque muitas vezes nós não perdoamos, estamos com o coração amargurado, cheio de ressentimentos. Estamos erguendo as nossas mãos para cantar, estamos orando, estamos lendo a Bíblia, crendo que estamos perdoados e estamos sendo aceitos na presença de Deus, quando não estamos. Porque enquanto nós não tratarmos o ressentimento, a amargura, enquanto nós não tratarmos o rancor, enquanto nós não tratarmos todo o sentimento mau e ruim que se alojou no nosso coração por causa de uma ofensa recebida, enquanto nós não formos honestos e sinceros conosco mesmo, com Deus, com as pessoas que nos feriram, às vezes não é possível tratar disso diretamente com as pessoas que nos feriram, mas se não formos honestos e sinceros conosco mesmo, com Deus, não há perdão, não há adoração. Eu disse para o povo hebreu e para o povo judeu, a noção de arrependimento e perdão, o conceito de arrependimento e perdão, e obviamente a noção de arrependimento e perdão, estavam diretamente ligados ao culto. Por quê? Porque a lei de Moisés prescrevia diversos sacrifícios para diferentes tipos de pecados. Toda vez que um pecado era cometido, o arrependimento precisava ser representado por uma oferta depositada no altar, e então aquela pessoa que pecou estava livre para oferecer o seu culto, estava livre para seguir com o seu relacionamento com Deus. Então nós não podemos ignorar isso. Não há perdão para quem não perdoa, porque o perdão de Jesus está ligado à misericórdia. Se não formos misericordiosos, Deus não será misericordioso conosco, ponto.
O perdão de Jesus também é uma demonstração de amor. Jesus exemplificou o perdão ao orar por aqueles que o crucificaram. O que ele disse? Pai? Pai o quê? Perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Você está entendendo, irmão? A que nível de comprometimento ético o Evangelho nos convida, nos chama? Não é que devemos ser perfeitos, mas devemos nos esforçar para enquadrar a nossa vida no que a palavra de Deus ensina. Devemos cultivar esse desejo sincero de ser quem o Senhor espera que sejamos. E devemos trabalhar para isso, devemos nos esforçar para isso. E veja, aqui não há nenhuma relação com algum tipo de mérito, como se nós fôssemos merecedores de receber alguma coisa de Deus porque estamos comprometidos com a ética do seu reino. Não, não, não. O comprometimento com a ética do seu reino é pura e simplesmente uma resposta de gratidão. Não há mérito nenhum no que eu faço, não há mérito nenhum no que eu digo, não há mérito nenhum na minha ética, não há mérito nenhum no meu tratamento com o meu irmão, quando ele é bíblico, quando ele é correto, quando eu só estou sendo grato a Jesus. Eu só estou tentando ser como o meu mestre. Amém? Então, perdão também é uma demonstração de amor. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava demonstrando que o perdão é um ato de compaixão, de amor, mesmo diante de uma extrema injustiça. Veja, se Jesus foi capaz de pedir ao Pai que perdoasse aqueles que o estavam crucificando, como nós não somos capazes de perdoar alguém, de pedir ao Pai que perdoe alguém que cometeu algum tipo de ofensa contra nós? É o mesmo caso do servo lá, que pegou o cara que devia ele, encerrou o cara na cadeia, tu só vai sair daí quando me pagar. E aí, mas por que isso está acontecendo, cara? Eu acabei de perdoar a tua dívida, tu não devia perdoar a dívida dele também. Nós não podemos esperar perdão e misericórdia de Deus se não formos misericordiosos e estivermos dispostos a perdoar também. Então veja, para o povo judeu, na época de Jesus, o perdão de pecados estava, como eu disse, associado àquele sistema sacrificial que, segundo a lei, garantia o perdão ao pecador. Mas que Jesus redefiniu. Jesus redefiniu os termos. E ele ofereceu um caminho de graça, ele enfatizou o perdão relacional. A misericórdia, porque veja, muitas vezes, irmãos, porque no Antigo Testamento, até que o Novo Testamento vigorasse, depois da morte e ressurreição de Jesus, o povo se relacionava com Deus com base na lei. Então a motivação do coração, ela não era contemplada amplamente. Porque o sujeito fazia o sacrifício, estava pago. De repente ele continuava lá com o coração meio amargurado, meio ressentido, mas ele pagou o preço. Ele fez o sacrifício. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, não. Porque Jesus veio redefinindo os termos. Ele disse, olha só, o que vai ser visto agora não é só a oferta, não é só uma oferta de sacrifício. O que vai ser visto agora é a motivação do teu coração. Porque não me interessa a tua oferta se o teu coração não estiver limpo. Porque não me interessa o que você faça e diga se isso não refletir a verdade que você carrega no seu coração. Por isso Jesus disse, olha só, na lei vocês ouviram que um homem pode repudiar a sua mulher que o divórcio é permitido. Não, do adultério, perdão, ele está falando do adultério. Que se um homem for pego em adultério com a mulher e tudo mais, era pecado. Jesus disse assim, olha, mas agora não. Agora se no teu coração, você nem precisa consumar o ato, mas se no teu coração, você abrigar esse sentimento, esse desejo de possuir uma mulher que não é sua, de adulterar com alguém, você já pecou. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, o que me interessa é o coração. Lá atrás, em alguns relances no seu tratamento com o povo, Deus disse isso por meio dos profetas, como por exemplo por meio de Samuel. Samuel disse para Saul, Saul, eu não me agrado mais de sacrifícios do que de obediência. Porque o Senhor não vê como o homem vê o que é exterior, o homem vê o que está do lado de fora, mas o Senhor vê o coração. E Jesus vem enfatizando isso, Jesus vem levando o sarrafo, Jesus vem, olha, agora é a motivação que importa.
Não é mais só o preço que você paga, o sacrifício que você faz, é a verdade que você carrega. Está comigo aí? Diga amém. E Jesus disse, olha, os sacrifícios contínuos, eles vão acabar sendo desnecessários, e eles se tornaram mesmo desnecessários com a nova aliança. Não há mais necessidade de sacrificar bode, sacrificar boi, sacrificar rolinho. Não, esquece essa coisa toda. Temos acesso à presença do nosso Pai, pela graça, por meio da fé. A vontade de Deus para nós é, se o que desejamos é ser como o nosso mestre, é observar o que ele ensinou, não somente pelo que ele disse, mas principalmente pelo seu exemplo. Amém, irmãos? Nós não podemos simplesmente achar bonito demais, achar romântico. Olha como Jesus agia. Não, isso está lá, irmão. Isso está lá na palavra de Deus, ou está aqui na palavra de Deus, como um exemplo a ser seguido, como uma referência a ser observada. E a questão aqui não é se é difícil ou não, a questão aqui não é se é difícil ou não, a questão aqui é que é possível. Por quê, irmãos? Porque Jesus, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Paulo diz lá em Filipenses 2, né? Mas esvaziou-se da sua divindade e veio, assumiu forma humana. O Jesus que nós vemos nos evangelhos, Jesus encarnado que nós vemos nos evangelhos, fez o que fez como homem, cheio do Espírito Santo, mas um homem, para que nos fosse dado o exemplo de que nós, homens e mulheres de carne e osso, se estivermos cheios do Espírito Santo, podemos fazer o mesmo, podemos ser iguais a quem Jesus foi. Então não é para ser bonito, não é para ser romântico, irmão, é para ser uma referência, é para ser um modelo. Por que perdoar então? Primeiro, irmão, devemos perdoar, põe na tela para mim, Mateus 5, 23 e 24. Devemos perdoar porque perdoar é um mandamento de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Então, considerando que nós, como discípulos de Jesus, desejamos ser como nosso mestre, porque é isso que nós desejamos, amém? Ser como nosso mestre e fazer o que ele nos ordena, é preciso observar que Jesus não apenas ordena o perdão e a reconciliação com os nossos irmãos, como também o estabelece como uma condição para que a nossa adoração seja aceita. Cadê o Diego? Me ajuda aí, Diego. Obrigado, irmão. Uma condição para que a nossa adoração seja aceita. Jesus está dizendo assim, olha, porque veja, no Antigo Testamento, o culto era basicamente a oferta. Havia outros elementos no culto, mas o culto era basicamente a oferta. O sujeito ia lá, entregava a sua oferta, e isso era o seu culto a Deus. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte, quando você vier prestar o seu culto, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, porque você cometeu uma ofensa contra ele, ou se há no teu coração a necessidade de liberar perdão a alguém, vai lá antes, deixa a tua oferta no cantinho aqui, deixa aqui, vai lá antes e se reconcilia com ele. Depois você volta e faça a sua oferta. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Não há culto aceitável a partir de um coração que não perdoa, um coração que não é misericordioso, um coração que é rancoroso, que é ressentido, um coração que não está aberto ao perdão de Deus. Nem para dar e nem para receber. Porque às vezes quando nós somos, porque é menos difícil, digamos assim, é menos difícil quando nós somos os ofensores. Isso está claro para nós, né? Puxa, eu cometi um pecado, e você fica com aquela coisa no coração, na cabeça, mas para quem é ofendido é mais difícil, não é? Por quê? Porque o sujeito se acha na razão dele, o sujeito, não, tem que vir aqui, tem que falar comigo, e não sei o que, papapá. Ele foi ofendido,
Mas a verdade é que os dois estão na mesma condição. Quem não reconhece seu pecado, não se arrepende, está na mesma condição de quem não perdoa. O culto não é aceito. O que Jesus está ensinando não é só sobre o ato de ir ali e se reconciliar simplesmente, mas é sobre o conceito do arrependimento e do perdão de maneira mais ampla. Olha, onde não há arrependimento genuíno, onde não há coração limpo de rancor, de ressentimento, de mágoa, não há culto verdadeiro. Então você deixa ali, espera um pouquinho para você cantar, espera um pouquinho para você levantar a mão, espera um pouquinho para você dizer que me ama, vai lá, se reconcilia primeiro, depois você volta e faz isso. Então por que perdoar? Primeiro porque é um mandamento, irmão. Você quer ser obediente ao Senhor? Amém? Você quer ser obediente ao Senhor? Então perdoe. Simples assim. Perdoe. Peça perdão. Simples assim. Eu não precisaria nem dar mais motivos para isso, não é, irmão? Queremos ser obedientes, ponto. Mas deixa eu te dar mais 2 razões por que perdoar. O perdão é uma expressão do amor de Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Acabou? Rapaz, me deixaram descafeinado. O amor cobre todas as transgressões. O verdadeiro perdão, ele é uma expressão do amor de Jesus. O que Jesus nos ensinou? Jesus disse assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Amem-se uns aos outros, como vocês amam-se a si mesmos. Eu, porém, vos digo, ou melhor, ele disse, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Mudou tudo, irmão. Mudou tudo. Ame o seu próximo como você se ama. Aí você vai encontrar um monte de jeito de não amar. Aí Jesus disse, é um novo mandamento agora. Ame o seu próximo como eu te amei. Não há jeito. Só há um jeito. Graça e misericórdia. Só há um jeito. Perdão e absolvição. Só esse jeito. Esse é o jeito de Jesus. E ele diz, um novo mandamento. Um novo mandamento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Amém? O perdão é uma expressão do amor de Jesus, tanto quanto a ausência do perdão é uma expressão de egoísmo, é uma expressão de orgulho, é uma expressão de carnalidade. Então, como discípulos de Jesus, somos chamados a amar uns aos outros com o seu amor. E segundo o texto bíblico, quem ama necessariamente deve perdoar ofensas. Amém? Definitivamente não há como expressar amor sem perdão, pois o verdadeiro amor se prova principalmente no modo como lidamos com as ofensas. O verdadeiro amor se prova principalmente no modo como nós lidamos com as ofensas. Eu vejo se você ama de verdade, se você ama com o amor de Jesus. Se diante de uma ofensa, você é humilde para pedir perdão, e se diante de uma ofensa, você é humilde para perdoar. De verdade. Aí está presente o amor de Jesus. Aí Deus pode ser glorificado. Aí há culto verdadeiro. Amém, irmão? É mais interessante, é muito mais bonito do que qualquer bela canção que se possa cantar ao Senhor. A atitude de ir e reconciliar-se com seu irmão. Não existe música mais bonita que essa, não existe canção mais bonita que essa. Tem até uma música antiga do Kleber Lucas, né, que diz isso. Perdão, perdão, quero te pedir perdão.
Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Olha, é a canção de alguém que está humilde diante do Senhor. E que diz ao Senhor e que diz ao seu próximo: perdão, quero te pedir perdão. Fui eu pequei. Davi, né? Pequei, Senhor, pequei contra ti somente pequei. Fui eu, Senhor, eu assumo a culpa. A diferença de Saul para Davi, né? Saul fica todo atribulado lá com Samuel. Samuel, mas eu fiz o que Deus pediu. Não fez. Samuel, mas sacrifica comigo, agora o povo vai ficar contra mim. Samuel está cheio de justiça própria ali, tentando Saul está cheio de justiça própria ali, tentando se preservar. Tentando dar explicação para Samuel. Davi diz assim para Natan: fui eu. Me pegaram. Culpado. Acabou a conversa. Tu já percebeu isso, irmão? Quando as duas partes ficam, cada uma de um lado, tentando se justificar, tentando se explicar, tentando se defender, a conversa não vai para lugar nenhum. Quantos casos você ganharia, Bela, se o réu dissesse assim, ó: fui eu, culpado? Não é? Quando você assume, irmão, acabou. A restauração, a reconciliação pode acontecer. O culto genuíno pode acontecer. Porque a humildade ali, há o desejo de que o Senhor seja glorificado. A intenção de andar corretamente, de andar em justiça diante do Senhor. Então, o verdadeiro perdão é uma expressão do amor de Jesus. E o perdão, por fim, estou te dando só algumas razões por que você deve perdoar, tá? O amor, o perdão, melhor dizendo, nos identifica com Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Paulo está fazendo o mesmo que Jesus, porque Jesus disse assim: olha, um novo mandamento vos dou, perdoem, ou amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aí Paulo está dizendo assim: olha, perdoem-se uns aos outros como o Senhor perdoou vocês. É outro patamar, certo? Não está mais no patamar da carne, da vontade, mas eu não me sinto bem, mas ainda não estou legal para perdoar. Irmão, você tem que nascer de novo. Te dou a chance aí de você ficar tristinho até a página 2, 3, mas você precisa liberar o teu coração, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão. Amém? Mas é para quem está querendo se justificar, é para quem está querendo achar justificativo para o injustificável, irmão. Entenda isso. Jesus nos chamou para um estilo de vida que não se parece em nada com o estilo de vida do mundo, das pessoas sem Deus, das pessoas que não nasceram de novo. Porque em fora é olho por olho, é dente por dente, eu não quero te ver nem pintado de ouro nunca mais, eu não quero você perto de mim, você não cruza a minha calçada, isso os caras, está tudo bem, está todo mundo vivendo assim. No evangelho, irmão, no cristianismo não. O que Jesus disse? Vocês ouviram o que foi dito na lei, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês, Jesus está dizendo, olha, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que vos perseguem. Caramba, Jesus foi fundo, né, irmão? Jesus foi fundo, porque a gente poderia até dizer assim, caramba, e aí Jesus, isso foi demais. Mas por que ele disse isso, irmão? Porque ele sabe que o mesmo Espírito que o ungiu é o Espírito que está em nós. E assim como ele perdoou seus inimigos, nós também podemos fazê-lo. A força é o Espírito Santo. O poder é o Espírito Santo. A propulsão é o Espírito Santo. Amém? Não tem a ver com a sua vontade, não tem a ver com o que você acha, não tem a ver com o que você pensa, não tem a ver com como você se sente, porque eu estou legal para perdoar. Não tem a ver com isso, tem a ver com o Espírito Santo em você.
Eu quero trucidar, eu quero pegar no pescoço, eu quero acabar com a raça do sujeito, mas o Espírito Santo em mim me dá a força e a graça para perdoar. Então é impossível que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus se nós não amadurecermos com relação ao dar e receber perdão. Impossível. O modo como nós lidamos com as ofensas é determinante para o testemunho cristão. Assim como é impossível sermos transformados à semelhança de Jesus sem a disposição firme de perdoar os nossos ofensores. Tá certo? Perdoamos, devemos perdoar porque é um mandamento. Porque isso expressa amor e porque isso nos identifica com Jesus. Se somos seus discípulos e queremos ser identificados com Ele, e queremos mesmo, devemos perdoar. Agora, qual é o perigo de não perdoar, irmão? Não perdoar traz muitos prejuízos para nós, traz prejuízos para os nossos relacionamentos e, portanto, ao ambiente que nós frequentamos e ajudamos a construir. No contexto da família de Deus, isso prejudica o ambiente onde a família de Deus acontece. Alguns perigos de não perdoar. Primeiro, não perdoar é desobedecer, e desobediência é pecado. Amém? Se quem te ofendeu pecou, se você não perdoa, você está pecando igual. Faz sentido? Se a obediência é um mandamento, e eu quebro o mandamento e não perdoo, se o perdão é um mandamento, e eu quebro o perdão, eu desobedeço o mandamento, eu me torno um pecador. Então nós não podemos fazer vista grossa e fingir que está tudo bem com a nossa adoração enquanto guardamos rancor, ressentimento. Todo pecado deve ser tratado antes que a nossa adoração seja oferecida, como nós já vimos no ensino de Jesus. Segundo, não perdoar é estar suscetível à influência maligna. Sempre que nós mantemos pecados não confessados ou liberados em nosso coração, mantemos a presença do diabo em nossa vida, e isso é um bloqueador à santificação. Não há como sermos santificados sem a ação contundente de eliminar o pecado de nossas vidas. Por isso, não perdoar é dar legalidade ao diabo, é manter uma janela aberta no coração. Se eu guardo rancor e ressentimento e não perdoo, a janela do meu coração está aberta para o diabo, e o diabo vai só trabalhando, aprofundando cada vez mais esses sentimentos de rancor, de ressentimento, de angústia, de frustração, de decepção. Até que seu coração esteja completamente endurecido, já não haja mais a penetração do amor de Deus no teu coração. Então não perdoar também nos mantém suscetíveis à influência maligna. Terceiro, não perdoar adoece a alma. A recusa ao perdão é como um vírus que vai se alastrando e provocando sintomas em nossa alma, até que estejamos completamente doentes. Cheios de amargura, bloqueados para a ação restauradora do amor, como eu acabei de dizer. Muitas vezes o ofensor dorme tranquilo enquanto nós adoecemos, porque não administramos a ofensa com o amor e o perdão de Jesus. Passou 3 anos, cheio de ressentimento ainda. Quem ofendeu, quem cometeu pecado, nem lembra mais do que fez. Nem lembra mais do que aconteceu. Está vivendo a vida, está dormindo e acordando, trabalhando, ganhando seu dinheiro. E você está sofrendo. Está doente. Não perdoar adoece a alma. Recentemente, você sabe, no comecinho de fevereiro, eu tive internado por 7 dias por causa de uma hepatite A severa. Eu cheguei no hospital com todos os sintomas possíveis e imagináveis de uma hepatite A severa. E o que o médico do plantão que me recebeu lá disse é que, provavelmente, muito provavelmente, eu já estava com vírus há, 10, 15 dias. E o vírus foi crescendo, se desenvolvendo. Eu não sabia. Foi. Os sintomas foram aparecendo, os sintomas foram ficando graves até que eu tive que parar no hospital. Então, irmão, não perdoar é a mesma coisa. É um vírusinho que vai crescendo. Ele começa a trazer sintomas. Daqui a pouco, irmão, só a faca. Só cirurgia. Aí é doloroso. É um evento. Ai, meu Deus, é porque aconteceu uma tragédia. Agora você vai ter que tratar esse negócio do teu coração. E a boa notícia para nós, irmãos, é que nós estamos habilitados para perdoar. Nós não precisamos sofrer
por causa da falta de perdão, nós não precisamos sofrer por causa de pecados não confessados, nós não precisamos sofrer por causa do não arrependimento. Nós estamos habilitados, eu disse, a habilitação é o próprio Espírito de Deus, porque você está me ouvindo e talvez pensando, Daniel, você não sabe o que eu passei na mão dessa pessoa, o que ele disse para mim, o que ele fez contra mim, não se faz com ninguém, esse pecado é sem perdão. Eu já disse e eu reconheço de fato que perdoar ofensas muitas vezes é difícil mesmo, mas Jesus nos deixou exemplo para que não focássemos a dificuldade, mas a possibilidade. Amém? O exemplo de Jesus é esse. Olha, cara, vai ser difícil muitas vezes. Foi difícil para mim. Os caras estavam me crucificando, sabe? Meu próprio povo estava me condenando ali. E foi difícil para mim, mas foi possível. Eu consegui, você também consegue. Então eu e você podemos, e por isso nós devemos perdoar os nossos ofensores, porque nós fomos habilitados para isso, e essa habilitação é o próprio Espírito de Deus em nós, a vida e a sabedoria de Deus, as virtudes e as capacidades de Deus. E isso é tudo o que nós precisamos, irmão. Você não precisa de um clima favorável, você não precisa, sabe, de um jantar de reconciliação, você não precisa que o outro rasteje aos seus pés te pedindo perdão, você não precisa de nada disso. Você só precisa dar vazão ao Espírito Santo, para que o amor de Deus flua, o amor de Jesus flua e você perdoe. Uma vez, eu tive um desentendimento sério com uma pessoa que eu amava muito, e que eu amo muito. E eu me lembro que, quando o desentendimento aconteceu e ficou aquela confusão ali entre a gente, eu no mesmo momento, fechei, depois que acabou, eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu não vou carregar isso no meu coração. Na hora certa eu vou pedir perdão pelas coisas que eu disse, mas, Senhor, eu perdoo essa pessoa agora, porque eu me senti ofendido. Naquele momento, né, eu recebi ofensas, Senhor, eu perdoo essa pessoa agora. Eu libero o meu coração, Senhor, eu não vou carregar isso no meu coração. Eu dispenso amor, misericórdia, graça. Estava todo mundo de cabeça quente, Senhor, um dia isso tudo vai ficar às claras, mas, Senhor, eu perdoo. No mesmo momento, irmão, não é fácil. Porque eu disse, você está irado, você quer vingança, você quer retribuir com a mesma moeda. Mas você lembra que você nasceu de novo. Você lembra que quem faz isso é o homem sem Deus. O homem com Deus perdoa. E busca a reparação do dano. E busca a reconciliação. Então, se nós estivermos conscientes disso, e sobretudo, se nós confiarmos nisso, é certo que o Espírito Santo fará em nós o seu trabalho, e nos restaurará, e nos fará andar em vitória sobre as nossas ofensas, e em amor uns com os outros, porque o que nós devemos, no fim das contas, é buscar um nível de maturidade espiritual que nos faça inofendíveis. Esse é o alvo. A gente amadurece tanto na fé, que a gente se torna inofendível. Não há o que você diga, não há o que você faça que me ofenda. Porque meu coração está saturado do amor de Deus. E tudo que você vai receber daqui para aí é amor, é misericórdia, é graça. E eu sei que nessa hora, a nossa carne tenta quebrar o poder da palavra, resistir o poder da palavra. Mas o fato é que essa é a verdade, porque é isso que está escrito. Sabe quando a pessoa diz assim, Daniel, eu tenho que perdoar, mas eu também não preciso ser mais amigo não, né? Qual é a disposição do cara? Qual que é a disposição do cara? Certa vez, eu não lembro quem, alguém disse assim, perdoar é dar à pessoa, é dar ao ofensor a chance de ocupar o mesmo lugar de onde ele caiu. É dar uma nova chance ao ofensor de ocupar o mesmo lugar de onde ele caiu. Porque veja Pedro. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, viu os milagres que Jesus fez. Jesus antecipou para ele o pecado dele. Disse assim, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, que isso, Jesus? O senhor está maluco, não vai acontecer.
Vai. Não vai? Vai. O que aconteceu? Negou. Você imagina só a cabeça e o coração de Pedro. Jesus avisou. Ai, como é que eu deixei isso acontecer? Não acredito. E aí quando eles se reencontram, tá lá Pedro, os discípulos, eu imagino assim, Pedro meio sem graça, meio assim. Jesus chama Pedro. E os discípulos meio assim, não, é Pedro mesmo? É, tem certeza? Chama Pedro. Aí Pedro vai lá, meio sem graça. Pedro, tu me ama? Chega a me arrepiar. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Pedro, vou te perguntar de novo, tu me ama? Senhor, eu fiz o que eu fiz. Pedro, eu não quero saber o que você fez. Quero saber se tu me ama. Aí Pedro diz aqui, Senhor, tu sabes. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus pega Pedro e fala assim, cara, eu vou te confiar o tesouro pelo qual eu morri. Senhor, vai. Senhor, imagina o Pedro, né? Mas Senhor, mas... Vai. Eu vou te confiar o tesouro, eu morri por essa igreja. Eu morri por esse povo. Vai e lidera esse povo. Olha o que Jesus faz, irmão. Jesus coloca Pedro naquele lugar de onde ele caiu. Porque àquela altura, ele era Simão, Jesus já tinha mudado o nome dele, ele tinha ganhado um destaque, ele tinha ganhado destaque entre os discípulos, prominência entre os discípulos, ele era provavelmente um dos discípulos mais velhos, mais maduros, porque era casado, e todo mundo já olhava Pedro ali como uma liderança entre os discípulos de Jesus. Todo mundo esperava a palavra de Pedro, todo mundo queria saber o que Pedro estava pensando, o que Pedro estava dizendo. Pedro já era um líder em formação ali, e aí Jesus disse assim, Pedro, vai lá. Então às vezes a gente fica assim, né, cheio de questões. A mensagem dessa manhã, e Deus falou tanta coisa comigo, irmão, sobre isso, que à noite eu vou pregar uma outra mensagem sobre isso, sobre perdão também, mas é uma mensagem completamente diferente. Seria até bom que você estivesse aqui. Quem não costuma vir de noite, né? Seria bom que você estivesse aqui. Preste atenção. Eu sei, irmão, não é porque eu sou vidente, não é porque eu tenho superpoderes. Eu sei porque 99,9% das pessoas que existem na Terra estão nesse exato momento lidando com questões ligadas ao perdão, ligadas ao arrependimento e ao perdão. E eu disse para você quando eu comecei a pregar que essa manhã poderia ser uma manhã de cura e restauração para você. Emerson, me ajuda aqui. Que essa manhã poderia ser uma manhã de cura e restauração para você. Por isso eu queria que você ficasse de pé.